Pessoal, agora de volta aqui, fazendo o complemento das análises da função do segundo grau e fazendo a comparação com a questão gráfica. Vejam bem, até o momento nós fizemos análise dos três coeficientes, o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C, tá bom? Então, em relação a esses três coeficientes, você já tem uma boa noção de como o gráfico pode estar disposto dentro lá do plano cartesiano, né? Entre os eixos X e o eixo Y. Tudo bem? Agora, a gente vai dar mais um passo para a determinação de onde pode estar localizado essa parábola. Porque com as informações que nós trabalhamos até agora, nós sabemos mais ou menos como ela vai estar, mas a localização exata a gente não sabe ainda. E aí, a gente vai partir para a parte de cálculo propriamente dito. Perceba, quando nós analisamos apenas o A, o B e o C, nenhum cálculo foi feito, nenhum cálculo foi realizado até então. Só olhando, você já tem noção de como vai estar a parábola disposta no plano cartesiano. Agora, para você ter uma noção exata da localização dessa parábola, aí nós vamos ter que fazer uma continha, que vocês conhecem já muito bem, que é utilizando a fórmula de Bhaskara. Tudo bem? Então, vejam bem, na fórmula de Bhaskara eu posso determinar as raízes da função. São as raízes da função, na verdade, que vão te dar a exata posição de aonde vai estar essa parábola no plano cartesiano. Então, calculando as raízes, nós temos uma noção boa de onde a nossa parábola pode estar. Então, o cálculo da raiz não tem jeito, você tem que passar pela fórmula de Bhaskara. E aí, dentro da fórmula de Bhaskara, nós temos o valor de delta. Tá? Eu não vou aqui me aprofundar nesse valor de delta, porque você já conhece muito bem essa fórmula. O que eu vou te trazer agora? É que dependendo desse valor de delta, nós vamos ter ou não raízes. É isso que eu vou te mostrar agora através de três exemplos. Então, olha só. Aqui o delta é maior que zero. Esse delta, existem três possibilidades. Vamos lá, existem três possibilidades para esse delta. Ele pode ser positivo, ali dentro daquela raiz. Ele pode ser igual a zero, ou ele pode ser menor do que zero. Tudo bem? Se esse delta for positivo, tranquilo, eu posso tirar essa raiz, vai estar dentro do conjunto dos números reais. Se esse delta for zero, também tranquilo, porque a raiz de zero é zero e eu consigo calcular. O único problema vai ser se aquele delta for negativo, porque aí, se esse delta for negativo, eu já vou sair do conjunto dos números reais. E eu já te avisei, já te falei, que aqui nesse curso de cálculo e também no pré-cálculo, nós sempre trabalharemos aonde? Que conjunto? No conjunto dos números reais. Tudo que sair do conjunto dos números reais a gente vai esquecer. Tudo bem? Então assim, positivo, legal, calcula. Zero também calcula. Agora se for negativo, a gente não tem como calcular. Aqui, pelo menos nesse curso. Aí nós vamos para uma disciplina específica que nós chamamos de variável complexa, que aí lá sim possibilita calcular o valor dessa raiz. Mas, por enquanto, vamos trabalhar só com o valor positivo ou zero para delta. Tudo bem? E aí, de acordo com esse valor de delta, de acordo com esse sinal do delta, nós vamos ter então o cálculo das raízes. E as raízes, então, vão nos dizer a exata posição de onde a parábola vai estar no plano cartesiano. Então, olha só, se o delta for maior que zero, o que vai acontecer? Se o delta for maior que zero, tu possui duas raízes reais, obrigatoriamente. E o que isso implica, possuir duas raízes reais? Implica que a sua parábola vai passar duas vezes pelo eixo X. Olha só, a nossa análise agora está em cima do eixo X. Esquece o eixo Y agora, é só em relação ao eixo X. Tudo bem? Então, o fato de delta, simples fato de delta ser maior que zero, isso implica necessariamente que você terá duas raízes reais, e essas duas raízes reais significam o quê? Que a sua parábola vai passar duas vezes em locais diferentes pelo eixo X. Por isso, duas raízes reais, e você poderia completar aqui distintas, ou seja, duas raízes reais e diferentes, como aqui está. Então esse pontinho aqui representaria a primeira raiz e esse outro pontinho representaria a segunda raiz. Duas raízes, ou seja, a parábola tocando em dois momentos diferentes o eixo X. Isso aqui implica que nós temos obrigatoriamente o delta maior que zero. Beleza? A outra possibilidade é de o delta dar exatamente zero.
Olha, se o delta dá exatamente zero, o que vai acontecer? Quando eu estiver calculando esse delta dá exatamente zero, isso implica dizer que eu vou ter ainda assim duas raízes reais, só que agora essas duas raízes reais, elas são iguais, elas são idênticas. Então, no fundo, é como se as raízes estivessem vindo, se aproximando e pá, se encontrando. Então, são duas raízes, só que elas estão se coincidindo no mesmo ponto. Então, nós dizemos que são duas raízes reais e iguais. E aí, o que isso implica graficamente? Implica que o gráfico da função do segundo grau, ela vai tocar o eixo x em apenas um único ponto, que é o ponto, exatamente o ponto onde as duas raízes iguais estão se encontrando. Mas, quando a gente olha, é como se tivesse um único ponto, uma única raiz. Tudo bem? Então, por isso que entende que quando o delta é igual a zero, a gente tem só uma raiz. Na verdade, são duas que estão no mesmo ponto. Então, graficamente, quando eu tenho delta igual a zero, essa parábola ela vai tocar o eixo x em um único ponto. Tudo bem? Outra possibilidade de o delta ser menor que zero. Se o delta for menor que zero, nós não vamos conseguir calcular isso aqui. E essa é a possibilidade onde apenas com as raízes eu não vou ter condições de calcular com exatidão a posição da minha parábola no plano cartesiano. Mas eu tenho uma informação importante para dar. Se o delta for menor que zero, se esse delta for menor que zero, logicamente que não existe, isso aqui significa, na matemática, não existe raízes reais. E aí a gente sai fora, né? A gente não calcula. Tudo bem? Mas graficamente, como é que fica isso? O gráfico não vai existir. O simples fato de o delta ser menor que zero e o fato de eu não ter as raízes implica dizer que o meu gráfico da função do segundo grau não vai existir? Negativo. O fato de o delta ser menor que zero não inviabiliza a condição do gráfico da função do segundo grau. Isso apenas indica, vem aqui comigo, que o gráfico da função não vai tocar sob nenhuma hipótese o eixo x. Porque se tocar é porque existem raízes daquela função. De novo, se o gráfico em azul tocar o eixo x, é porque ali existem raízes. Só que nesse caso, em que o delta é menor que zero, você já sabe que não existem raízes reais. Portanto, o gráfico nunca tocará o eixo x. Perceba outra coisa, que em todos esses exemplos que eu trabalhei aqui, eu sempre trabalhei com a concavidade voltada para cima. Mas eu também poderia ter gráficos fazendo dessa mesma maneira, só que com a concavidade voltada para baixo. Mas o raciocínio seria o mesmo. No caso dessa última, teria uma parábola aqui, né, com a concavidade voltada para baixo, sendo que ela nunca alcançaria o eixo x. E aí, nesse caso também, o delta seria menor que zero e as raízes não existem. Não existindo raízes, o gráfico não vai tocar o eixo x. Beleza, pessoal? Então, esse seria o recado que eu queria dar em relação a cálculo das raízes da função do segundo grau. Vamos lá, continuando.